noite, bem-vindos ao Novos Ciclos Podcast. Meu nome é Renata Granjão e nós hoje temos um tema e uma convidada muito ilustre, Maria Malafaia, e nós vamos falar hoje sobre o tema Universo da Consultoria de Imagem. Bom, quero falar um pouquinho sobre isso, claro que é ela que vai, dar essa aula para a gente, mas ter uma imagem que glorifica a Deus. Como assim ter uma imagem que glorifica a Deus? Quais são as formas que glorificam a Deus? Romanos 11 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a minha existência é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, hoje, a Maria vai estar falando para nós, hoje, um pouco sobre a sua história, sobre consultoria de imagem, mas tudo levado à palavra de Deus. Então, nós hoje temos muito a aprender, eu quero aprender bastante, estou aqui aberta a aprender. E eu convido a você a chamar a sua amiga, compartilha esse podcast, curte, comenta, faça alguma pergunta e nós estaremos aí prontas para responder a vocês, tá bom? Então, assim, tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Tudo que ele permite que nós possamos fazer tem um propósito, e o propósito maior a gente entende que é revelar o Pai, glorificar o Pai, não é verdade? Então, a forma primária assim, que eu entendo de exaltar e glorificar a Deus é cumprir tudo aquilo que ele nos enviou a fazer. Tudo que ele enviou-nos a fazer. Domingo eu estive ministrando uma palavra que eu falei sobre sermos habilitados quando o Senhor coloca o Espírito dele em nós, né? Ele coloca o Espírito dele e, assim, habilitou pessoas a ser artesã, pessoas a ser costureira, pessoas a pintar quadro, pessoas a arrumar, limpar, fazer. E era Bezalel, acho que, se eu não me engano, foi Bezalel, está em Êxodo 31, de 1 a 6, que o próprio Deus fala para Moisés que eu coloquei o meu espírito em Bezalel. E ele foi o primeiro artesão, né? Guiado, né, pelo Espírito de Deus. E depois, assim, se a gente for parar para falar sobre isso, tem várias coisas e, assim, é outro podcast. Mas por que eu estou falando isso? Porque para cuidar da sua imagem, nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. As nossas vestes falam muito. Mas, já disse, quem vai falar isso para a gente vai ser a Maria Malafaia, que ela agora vai se apresentar. Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito feliz pelo seu convite e eu acredito que esse podcast Novos Ciclos é exatamente uma manifestação do que Deus está fazendo em nossas vidas. Amém. Novos ciclos para manifestar o que Ele nos deu para glorificar o nome dele. Estou muito feliz de estar aqui e vai ser uma honra poder colaborar, né, divulgando o conhecimento e compartilhando o conhecimento e as gotas de pérola e as pérolas que o Senhor tem me dado para este tempo. Ele nos dá habilidade do céu, né? Habilidade do céu. Habilidades do céu para nós podermos exercer e o nome dele ser glorificado. Sim. Mas fala pra gente um pouquinho da tua história, como começou. Estamos aí, somos todos ouvidos. Então, preciosas, eu me chamo Maria Malafaia. E tudo começou quando eu era criança, né? Em frente à televisão. Ali eu já pegava as vestes da minha mãe e fazia combinações de look. Mas até então era uma brincadeira de criança. Só que, amiga, é muito interessante que, assim, Deus leva a sério as brincadeiras de criança. Sim, os nossos sonhos, né, desejos. Isso, Deus leva a sério. Quando nós pegamos um sonho e colocamos diante de Deus, Ele vê, opa, isso aqui tem meu coração, isso aqui me glorifica. Isso aqui, antes de ser um sonho dela, era o meu sonho. Então, com certeza vai dar certo. Mas eu sempre gostei muito dessa área da moda. Como eu falei, embora na minha casa, na minha família, eu falo que eu vim de um berço de humildade. Sim. A gente não tinha condições de comprar roupa. Nós ganhamos muitas roupas. Quantas roupas eu não tive emprestado da minha amiga? Me empresta.
Ou o famoso se me dá. Sim, e depois me dá. Mas ganhava a minha alegria, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma prima de São Paulo, uma tia de São Paulo, que elas sempre enviavam caixa de roupa pro Piauí, que eu sou natural do Piauí. Eu sou do Piauí. E era uma alegria no meu coração quando chegava aquelas roupas ali, sabe? Era uma festa. Era uma festa. E já fica uma lição. Tem coisas que o que não serve para você, Deus vai te orientar para que você abençoe outros. Exatamente, dessa forma. É isso. Então, e era uma alegria pra gente ali. Eram raras as vezes que eu lembro que o meu pai ou minha mãe tiveram condição ali na infância de me dar uma roupa nova, de comprar roupa, né? Então, eu cresci nesse ambiente. O que eu falo que o meu berço foi humildade. E dentro do que você ganhava, você começava a casar, né? Uma coisa com outra, né? Porque... Ia lá no guarda-roupa da minha mãe, pegava o controle da televisão, ia pra frente da televisão. Gente, legal. E começava ali a brincar e a dançar, e é isso. Então, eu já estava conduzindo, falei, vai ser isso. O senhor já estava preparando. Já estava preparando, né? Eu não nasci em um lar cristão. Eu me converti aos 18 anos de idade, né? Mas eu falo que eu fui nascida em um berço de simplicidade e humildade. Eu sou do interior do Piauí, em Aroeiras, do interior. E meus pais me vestiram com tudo que eles tinham de melhor. Sabe? Virtudes, isso que é importante. Conduta. Eu tive uma formação de caráter dentro do que eles me passaram, né? Muito bom, isso é muito bom. Sim, sim. Hoje o meu pai está no Senhor, né? Mas o meu pai e a minha mãe, ambos analfabetos, sempre conduzidos, sabe, pela sabedoria de Deus ali. É o próprio Deus ali, colocando o seu espírito, o seu próprio espírito. Sim, sim. E, amiga, é muito interessante, o senhor me trazendo aqui a memória, né? Que desde criança eu fui, né? Eu nasci, né, na cultura ali e falava, você tem que adorar... você tem que adorar imagem tal, imagem tal, imagem tal. E aí, eu não sei te explicar, mas o Senhor, hoje eu sei que o Senhor me fazia escrever Jesus Cristo. Você tem que adorar, você nasceu dia 20 de janeiro, você tem que adorar imagem tal. E aí eu escrevia por diversas vezes, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E era muito difícil o acesso à palavra de Deus de onde eu vim. Muito difícil. Ainda é um pouco hoje, né? Sim, ainda é um pouco hoje. Mas na minha época era bem difícil, por ser interior, sabe? E eu lembro que uma vez eu fui na casa da minha avó, tinha aquelas bíblias do Novo Testamento, capinha azul. Uhum. As pequenininhas, As pequenininhas. Sim. E eu lembro que Deus me fazia olhar para aquela Bíblia pequenininha e Novo Testamento. Ela já era atraída, olha, pela palavra. Eu falo que tem pessoas que o Senhor vai usar instrumentos para se apresentar, para trazer, para atrair. Sim. Mas comigo, Ele mesmo foi lá. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Eu tenho, embora a cultura... né, tudo ali onde eu fui, onde eu nasci, o próprio Deus foi lá. O próprio Deus foi lá no interior do Piauí. Dizer, eu sei que você é criativa, eu sei que você gosta de se comunicar, eu sei que você gosta de dançar, eu sei que você gosta de se vestir bem. Só que eu vou trilhar essa história para você. Então, aos 16 anos, eu vim para o Rio de Janeiro, né? Eu já contei esse testemunho em outros lugares, o Senhor me trouxe, estou te tirando do meio da tua parentela, estou te levando para a terra que eu estou te mostrando, e essa terra é o Rio de Janeiro, foi o Rio de Janeiro. E aqui, eu já tinha experiências com o Senhor lá. Sim. Só que eu não sabia. É como se fosse meio raso. Eu não tinha aceitado ainda, não tinha aceitado. Você sabia que existia um Deus, que ele te guiava, te orientava, mas você não queria entender melhor quem era ele. Isso. Sabia que existia um Deus, mas era muito direcionada a adorar outras imagens. Sim. Então, a gente já está no assunto imagem. Sim. Você já está falando sobre imagem. Sim. É ele que está conduzindo tudo aqui. Exatamente. Então, eu vim para cá, para o Rio, para trabalhar numa casa onde meus pais conheciam a família, como babá, né? E também cuidava conta da casa, enfim. E vim morar aqui no Valqueire, lá no Valqueire. Depois fui para Deodoro. E
esse é um pouquinho da história, minha né? história. Esse foi o início, né, ali. E eu glorifico a Deus por tudo, porque eu lembro também, na infância, que eu tinha um sonho de ter uma blusa de alça. Gente, Meu sonho era ter uma blusa de alça. tinha cor? Ou era só ter uma blusa? Só era ter uma blusa de alça. Eu só queria ter uma blusa de alça. E quando veio na caixa de doação essa blusa de Eita, alça... foi a festa. Foi uma festa. Foi uma festa. Às vezes a gente acha, não, mas é tão comum, é tão básico, é tão para você que É a tem sua abundância. bênção. É a sua Mas- bênção. Ela pode ser pequenininha, Sim. mas é a sua Sim. bênção. Exatamente, mas para alguém que estava ali, Sim. hoje eu entendo, eu já estava orando, pedindo a Deus, Senhor, uma blusa de alça. Eu acredito que, como eu falei no começo, né? O Senhor estava preparando. Ter uma imagem que glorifica a Deus. Deus já estava trabalhando isso em você. Sim, Que legal. Deus é tremendo. para que hoje eu pudesse trazer para, de fato, tanto na parte profissional, Sim. que eu falo que é veste para alma e veste para o corpo, envolve Sim. tudo isso, né? E ele criou ele trouxe essa imagem dele, imagem e semelhança dele, que é o que nós precisamos transmitir. Exatamente. E uma das coisas que o Senhor fez, quando ele me trouxe aqui para o Rio, que eu tive, começou a criar ali aquela trajetória, porque eu acredito que a nossa vida em Deus e para que nós venhamos nos ver como Deus nos vê, é uma trajetória, Sim. é uma construção. Isso. Para você desenvolver uma imagem intencional, uma imagem com propósito, é uma construção, é um processo. Para você, agora trazendo, né, para o que Deus faz em nós, também é um processo. É um processo também. É um É um processo. processo. Não deixa de ser um processo. Isso. Com certeza. Isso. Filha, não é essa imagem, não é dessa forma que eu quero que você esteja. Por quê? Até porque nós vamos refletir essa Exatamente, imagem, né? porque é sobre um espelho. A gente vai refletir essa imagem. Sim. E aí, enfim, eu vejo Deus em tudo hoje, sobre tudo, todo passinho que fui dando, que o Senhor foi me tirando. Sai da tua parentela. Hoje eu gosto muito da história de Esté, Sim. né, que era Radassa. E assim, foi muito importante o Senhor, eu ter nascido onde eu nasci, sabe? Foi muito importante eu ter vivido tudo que eu vivi. Porque Deus, quando Ele vai te vestir, Ele já te despiu de tudo que não glorifica a Ele. Exatamente. De vaidade, de ego, de orgulho, Tudo. soberba. Não tem como ele tratar se a gente ainda está exalando coisas que não Exatamente. glorificam a ele, né? Exatamente. E aí hoje eu vejo, seu filha, é como Esté mesmo. Eu te tiro de um lugar improvável, porque não é sobre o lugar. É verdade. E eu falo sobre vestes, Sim. tem um alinhamento, sim, com vestes externas e externas, Sim. mas principalmente a presença, o revestimento do céu ali. Então, ele muda de geografia, ele te prepara para colocar em lugares como ele fez com Esté. Ele fez isso com Esté. Esté passou por um tratamento para poder estar alinhada à nova posição que o Senhor colocou. Exatamente. Porque a forma que estava precisava de uns ajustes. Sim. Do céu. E hoje eu vejo isso que o Senhor fez em mim, faz através de mim. Eu pego as improváveis. Eu nunca me vi usando isso. Eu nunca me vi usando essa cor. Eu nunca me vi com o cabelo dessa forma. Eu nunca me vi com esse salto. Eu nunca me vi. Aí o Senhor falou, mas não é como você se vê. E é natural você, de repente, começar assim, tipo assim, mas eu gostava disso. E agora eu tô assim, diferente. É natural quando a gente começa também a olhar por esse lado, ter essa outra visão de consultoria de imagem. E aí, claro, que vem do céu, porque a gente precisa estar alinhado àquilo que o Senhor Sim. quer. É natural, né, a gente entrar nessa tipo de crise? Sim, há um confronto. Se é crise, a palavra sim, é crise. porque o novo ele assusta. Porque, gente, mas não era assim. Era assim, por que agora eu tô gostando daquilo? Sim.
Nós falamos tanto, eu quero viver novos ciclos. Novos ciclos. Eu quero viver o novo de Deus. Eu tenho que fechar os ciclos velhos para poder... Só que, para você ir para os novos ciclos, para as novas estações... Tem que encerrar. Vai se encerrar os velhos hábitos. Sim. E você, quando vai entrar em uma nova estação... Agora, vamos alinhar aqui. A roupa do inverno não é a roupa que você usa no verão. Sim. São roupas adequadas, alinhadas à estação adequada. E é exatamente isso que o Senhor faz em nossas vidas. De acordo com o ciclo que você está... Existe uma veste, tanto interna como externa, de quando você está longe de Deus. Sim. De quando você... E outra para quando você está ali em intimidade com Ele. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque até quando você está em intimidade com Ele, que eu falo que Ele é o nosso estilista, até quando você recebe uma orientação de Deus dizendo, agora você... Para esse tempo, é necessário usar essas vestes com mais estrutura. Já aconteceu isso comigo, me lembrei agora. Eu teve uma época da minha vida que eu só usava, nada contra quem usa, sim, preste atenção, foi algo que aconteceu comigo, que Deus fez comigo. Eu vim da igreja batista, sim, mas eu só usava aqui, roupa que saia no pé e coque. Uhum. Mas não era esse tipo de roupa que eu usava, mas depois eu comecei a usar. E de repente minha mãe falou assim, filha, o que está acontecendo? Você está andando que nem velha? Assim e tal, você é nova. Eu falei assim, eu comecei a questionar o Senhor. Falei, Senhor, o que acontece? O que está acontecendo? Por que eu estou assim? E o Senhor falou nitidamente para mim que aonde Ele tinha que me levar, era necessário que eu estivesse com aquelas vestes, daquela forma. Sim. Então quer dizer que hoje Deus... Não é sobre isso. É porque Deus conhece bem o coração do homem, sabe que, querendo ou não, às vezes, acaba julgando a aparência e tal. Então, para aquele momento, para aquela época, para aquele tempo, eu andei mais de um ano daquela forma. E depois eu fui percebendo que eu já usava aqui. Entendeu? Já usava um vestido até abaixo do joelho, vamos dizer assim. Sim. Eu falei, eu já fui nesse lugar, eu já fiz o que tinha que fazer e o Senhor me liberou. Isso há muitos anos atrás aconteceu isso comigo. Olha que interessante, o Senhor te liberou. Eu falo na metodologia que o Senhor me deu, que o nosso estilista é o Espírito Santo. Sim. Antes de você... Quando uma lapidada, que eu falo que é lapidar visual, porque é uma lapidação de um diamante. Sim. Então, o estilista é o Espírito Santo. Mesmo que você não tenha a técnica da consultoria de imagem, o Espírito Santo vai te dizer, olha, para este tempo, pode usar isso sim. Não é vaidade. Sou eu que estou te direcionando, porque vestes tem tudo a ver com honra. Isso. Vestes tem tudo a ver com... E conforme eu fui me aprofundando nisso sobre a direção do Senhor, você vai ver que na palavra de Deus, vestes está alinhado com honra. Se Deus tem um tempo novo, Deus tem vestes novas. Foi assim com o filho pródigo? Exatamente. O pai dele recebeu com o quê? Como foi que o pai dele o recebeu? Vestes novas, né? Anel, ensino com celebração. Festa. Esté passou por um tratamento para poder assumir uma posição de rainha. No qual ela não poderia ser igual... Não poderia. Por quê? Porque tem uma congruência. Agora eu vou trazer para técnica, tem um dress code. E o céu também respeita o dress code. Porque faz parte da honra de Deus. Então, o filho pródigo, Esté e José. José também. Verdade. A veste que José usava lá, quando ele estava preso, escravo, não era a mesma. Mas depois, quando ele foi governador. Não era a mesma. Como que é as vestes de um governador? Ele teria que usar, como governador, ele ia usar as vestes de escravo, isso, né? E aí eu falo que Deus, ele vê todos os detalhes. Porque o céu respeita, o céu exige adequação. Sim. Tá combinando o que ele nos entregou com o comportamento que ele quer que a gente tenha. Tá combinando dentro e fora. E aí... Tem que estar harmonia, né? Tem que estar em harmonia. Harmonia. Sim. Harmonia. Então, por isso que nessa área da imagem, o Senhor
me levantou nesse tempo com uma direção específica de veste para a alma, para ver o interno. Porque tem muita gente que não se vê nesse lugar. Não se vê, não é para mim. Não é para mim. Mas eu ouço tanto, eu sou humilde. E não tem nada a ver uma relação com eu sou humilde. Não, é porque eu sou humilde. Eu sou assim mesmo. Humilde. Então eu não preciso importar com imagem. Eu não preciso colocar isso daí. Não, isso aí é vaidade. Ou quando leva para vaidade. Como eu fui confrontada em Deus para estar nesse lugar. Porque eu falava, Senhor, não pode ser raso, eu preciso que seja além da técnica. Sim. Além da técnica. Porque o que está por trás disso? O que está por trás de uma imagem que glorifica a Deus? Quando eu fiquei em missão lá na minha terra por 9 meses, olha só, vinham umas pessoas e diziam assim, olha, irmã Maria, você sabe que eu sou de outra religião, né? Mas eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Só que eu vou vir de bermuda. Posso? E nesta época, eu ainda não estava entronizada como consultoria de imagem. Não estava com esse posicionamento ainda. Sim. Mas ali eu entendi que já era uma direção de Deus, mas também o inimigo jogando algumas artimanhas. Não. Porque se a imagem comunica mais do que falar, eu preciso ouvir o que você tem a me dizer, só que a minha imagem não está congruente com o ambiente. E aí, eu posso ouvir? Aí eu falei, você deve vir como está. Agora, permanecer... Aí é outra coisa. É o Espírito Santo que vai te convencer. Agora, então, esse assunto de imagem... Aí eu falei, Senhor, tem pessoas tão mais preparadas do que eu para estar à frente, para estar assim, num campo missionário, enfim, para estar dessa forma. E aí ele falava, pois mas o que acontece? Você está vendo com os olhos que eu te dei, com a visão que eu te dei. É diferente. A imagem de uma pessoa que ela ainda não teve encontro com Jesus, ela não tem uma identidade firmada em Jesus. Não, ela não está... Tudo confuso para ela. Está tudo confuso. E a gente precisa se atentar a isso. Isso. Porque antes de ver a imagem, para essas pessoas, o Senhor quer que, principalmente nós que conhecemos a palavra, venhamos ver a alma. Eu costumo dizer muito assim, que nós devemos olhar para uns para os outros como alma. Quando a gente consegue ter esse olhar, é diferente. Entendeu? E se ali foi uma prova dizendo, eu posso ouvir o que você tem a me dizer, eu falei, deve. E outras eu até brincava, rapaz, se você quiser vir com roupas mais íntimas, fica à vontade. Eu só quero que você venha. Porque eu fui testada ali no que eu ia dizer. Sim. Não. Assim não. Para ver se você ia ter uma recusa. De bermuda, não. Sim. Entende? E a gente precisa estar atenta a isso. Porque às vezes a gente vai fazer uma festa... Deus vai nos direcionar a fazer uma festa, e aí a gente acha, tem que ser pessoa assim, pessoa assada. Eu não, vou enviar aqueles, os mancos, os coxos. Aí vem aquela pessoa que Deus está trazendo ela, e ela vai vir, às vezes, com um cropped, ela vai vir... Já aconteceu isso muito. Lá na igreja mesmo, houve um tempo que a pessoa chegou, o pastor sempre convidando, e a pessoa, bermuda, pode bermuda. Aí a pessoa chegou, ficou lá no final sentada assim, tô com vergonha porque eu tô de bermuda. Aí o pastor, você tá com bermuda? Tá com vergonha porque tá de bermuda? Por isso não. Ele arregaçou a calça até no joelho. Uhum. Eu fiquei assim, como assim? Ele, pronto, tô de bermuda igual você. Ele começou a rir, se sentiu à vontade. Na outra semana já foi de calça. Olha aí. Entendeu? Me fiz de louco para confundir os sábios. Desse jeito. E eu entendi, eu falei, mas Senhor, Acho por quê? que ele não esperava isso do pastor, não esperar. Como também não esperar. Ele esperava, não, você não pode. De bermuda não. Nós somos testados o tempo todo. Gente, isso não é, nós não estamos falando aqui que por causa disso, você pode ir de bermuda, você pode... Não é sobre isso. É sobre... a gente está contando a nossa história de uma experiência que nós tivemos com o Senhor para atrair aquela alma. Isso, atrair a alma.
para atrair aquela alma. A gente não ia empurrar aquela, não, você está de bermuda, você está de short, não vai entrar. Aí é diferente, você que já tem conhecimento da palavra, você que serve Deus Altíssimo, e você, muitas das vezes, de qualquer maneira. Gente, você sabe que, né, que Renata, né, é como assim, eu vou sensual para a igreja, eu vou com decote para a igreja. A gente já tem essa noção que um visitante, a gente até entende, né? Mas, assim, aquela pessoa que já tem um tempo de caminhada, eu te convido a deixar o Espírito Santo trabalhar. Ser teu estilista. Ser seu estilista. Porque o estilista, ele vai falar. Chega no espelho, se arrumou, toda bonitona, passou aquele batom, se a sua igreja permite, aquele brincão, aquela coisa, permite, legal. Espírito Santo, como eu estou? Tô legal? Tô bem? E vai. Exatamente. Por que eu falo que o estilista é o Espírito Santo? Quando alguém me fala, eu achei esse vestido um pouco decotado demais. O que você acha? Aí eu falei, você está perguntando algo que você já sabe. Só que você quer que eu fale como consultora de imagem e estilo com propósito, com princípios? Eu te digo, o estilista já falou para você, só que você não está obedecendo. Exatamente. Porque você pode vir como você está. Agora, o permanecer não pode. Por quê? Porque Deus vai exigir de nós uma congruência entre o que a gente vive, entre o que a gente fala e entre o que a gente manifesta através da nossa imagem. Exatamente. Mas Deus não vai se importar com roupa. Deus só olha o coração. Deus só olha o coração. A gente ouve muito isso, né? Entende? Deus vai ver roupa sim, porque a roupa fala sobre dignidade e não é a sua imagem. É a imagem dele. É imagem e semelhança. Você está refletindo a imagem de Cristo. Isso tem um peso muito grande. Muito sério. Muito sério sobre as nossas vidas. Você exala o perfume de Cristo. Aí por aí vai, né? Sim, aí por aí vai. Então, dentro disso, você tem essa liberdade em Cristo para se vestir com modéstia. Sim. Se vestir com modéstia, com pudor. Tá? Que também não é uma prisão. Não é sobre isso. Sabe? Não é sobre isso. O Espírito Santo, ele vai alinhando tudo. Eu falo sempre, não está transparente, não está colado, não está tendo ruído na sua imagem. Sim. Essa imagem vai glorificar a Deus, sabe? E o estilista sempre vai te dizer, isso não, isso sim. Tá? E é tão lindo isso, porque no projeto que nós fomos lá na Cristolândia. Que nós fomos lá. Lembra? Aí, verdade. E aí, naquele dia, eu falei, e qual é a roupa de hoje? Para a missão. Qual é a roupa de hoje? E aí, eu coloquei um tênis, coloquei a calça, enfim, roupa de guerra. Como que é as vestes para hoje, estilista? Só que eu uno a técnica, porque Deus, ele quer que nós tenhamos o conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta de muitas coisas. Isso. Com certeza. Então, o próprio estilista... a verdade vos libertará. Isso. Então, Deus vai exigir que nós também venhamos buscar um conhecimento sobre estilo. Primeiro, sabendo como ele nos vê. Depois, descobrindo o nosso estilo. E por aí vai. E eu acho tão lindo que essa metodologia que o Senhor me deu de imagem com propósito, tudo tem um propósito por trás até da técnica. Tem. E bate certo, homem. Quando vem alguém e fala, qual é a sua paleta? Minha paleta é Primavera Brilhante, de cores. Minha paleta é Primavera Brilhante. E aí, o Senhor me deu um porquê na parte técnica, por que eu sou Primavera Brilhante, porque tem ali as características naturais, né? E também de forma profética mesmo, o porquê que eu tenho aquela paleta de cores. Eu já imaginava assim, mais ou menos, eu entendi assim, tem alguma... Porque as cores, ela é bem explicada, até na palavra, né? As cores, então, como não falar que isso não é de Deus? Que é algo que a gente quer... Não tem como... Porque as cores também vão revelando muitas coisas, né? Sim, sim. Muitas coisas. Por exemplo, uma grande amiga minha, a Lígia Rigaud, né? Conheci através do digital. Deus usou muito a vida dela para esse posicionamento, né? Como marca do céu. E ela
me trouxe a direção, Deus usou a vida dela sobre a cor roxa. Eu gostava de usar muito rosa. Era uma época de muito rosa, muito rosa. E tem rosa na minha paleta, tá? E tem rosa na minha paleta. E é interessante saber sobre isso, que a descoberta também da sua paleta não é sobre te limitar. É sobre te dar liberdade de usar as cores, sim, só que de forma intencional. Sim. É muito interessante saber disso, né? E aí, quando ela trouxe... Aí eu transitei do rosa para o roxo. E aí, o Senhor foi falando o porquê também. Não é que eu não... Ele vai te dando entendimento do porquê. O rosa, o significado do rosa é feminilidade, né? Feminilidade. E transitar para esse roxo mais profundo significava uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, uma maturidade em comportamento. Olha, então, as cores que nós usamos em tudo, na nossa marca pessoal, que nós usamos em tudo, tem um grande significado. Às vezes você, inconscientemente, você não sabe. Sim. Mas que tem. Nossa amiga, pastora Paula, que esteve aqui, sim, tem uma história sobre o roxo. Você lembra? Acho que ela já contou, né? Foi, sim, também. Já falou. E eu fiquei surpresa na terapia, ou na consultoria com ela, porque o Senhor me deu uma revelação de algo que é da área de vocês. Que bênção. Que é da área de vocês. Sobre algo que acontece na infância e que... Por que eu não uso roxo? Não gosto de roxo de jeito nenhum. Não gosto de roxo. Onde a terapia vai... Tudo bem, você tem esse direito de não gostar ou não. Só que se tiver algo por trás disso, o Senhor vem com cura. Eu queria entender por que eu sempre gostei muito de vermelho. Mas eu não consigo vestir vermelho mais. Sempre gostei muito de vermelho. Gente, vermelho da minha cor era, tipo assim... Mas hoje, se eu parar para ver, eu não tenho uma blusa vermelha, não tenho nada vermelho. Tem coisa aí. Tem coisa aí. E aí, conversando ali com ela, e aí ela foi falando, sabe por que eu não gosto de roxo? Mais ou menos, porque na minha infância eu era imposta a usar isso, e por aí vai. E quantas experiências e testemunhos... Ela contou mesmo, ela contou isso pra gente. Então, olha só, algo não é sobre a cor, tem algo mais profundo. Não é sobre... Se tiver ali algo, o Senhor vai levando para ser tratado em uma consultoria de imagem. Porque é um método dele. O método dele é diferente. É totalmente O método dele não é superficial. Não é superficial. Inclusive, como nasceu a metodologia Imagem com Propósito? Quando eu fui para essa... eu tive uma loja, sempre gostei de moda, já falei. Quando o Raoni nasceu, meu filho, criei o Mundo de Maria, uma loja online de moda feminina. A ideia ali era sobreviver. Eu gostava de moda, mas era sobreviver com a venda, enfim, aquilo. Só que, por isso que Deus, ele não desconsidera os nossos sonhos. Só que ele lapida para que seja um sonho alinhado ao coração dele. Então, nasceu o Mundo de Maria e a ideia era isso. Ficou bonito, ficou legal. Nossa, gostei. Nossa, isso, meu gosto pessoal. Trazia muito do meu gosto pessoal para a loja. E, enfim. E depois o Senhor me transitou. Porque quando há uma distorção de imagem, quando há uma distorção de identidade... aí é muito sério. Aí o Senhor vai vir... com uma veste de direcionamento, porque foi o que aconteceu comigo. Eu estava em um movimento de sobrevivência. Vestia a roupa de Mulher Maravilha, de resolver tudo, e fui. E você falou, não, peraí, você quer sobreviver ou viver? É bem diferente. Você quer, eu já, sabe, as vestes de escravo, eu já tirei desse lugar aí. Agora eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer vestir as roupas que eu tenho para você, para esse tempo? Vestes novas. Então, como empreendedora, descansa. Como mãe, descansa. Como esposa, descansa. E aí, ele foi me lapidando, né? Então, fechei a loja por um tempo. E aí, depois eu me dediquei à consultoria de imagem. E fui ali, e eu fui ensinada a vestir as mulheres como elas se veem. Não, porque você tem que vestir as mulheres como elas se veem, né? E isso, tem se muita... tá naquela crise de identidade. É isso, imagina, aí vai. Assim? Aí como fica, né? Aí vai. Imagina, se você tá longe da direção do Senhor,
E você, não, o meu negócio tem que dar certo a qualquer custo, ou eu tenho que ir de qualquer... Eu tenho que ir, eu tenho que acontecer. Eu tenho que chegar e fazer acontecer. Eu tenho que me colocar em lugares que Deus não me colocou. Eu tenho que acontecer. Sim, então, a gente às vezes percebe isso, Você né? começa a se movimentar com vestes que não é as vestes que o Senhor tem para sua vida. E aí o Veste para Alma nasceu disso. E aí, quando eu estudando ali, me dedicando, porque a técnica, ela é sim fundamental. Sim. Unção não isenta a preparação. Não, você mas tem que buscar conhecimento. A técnica tem que andar juntas. Vai andar junta. É? Vai andar junto, porque tem uma estrutura. Sim. Tem uma base. Então, une o espiritual, mas não isenta a técnica. Andam junto. E dentro disso que nasceu a metodologia Imagem com Propósito. O Senhor me sentou ali nessa consultoria, ele criou, desenvolveu. Aí eu, não, vou vestir as mulheres como elas se veem, assim, assado, porque a nossa imagem fala, a nossa imagem comunica, a imagem comunica, a imagem comunica. E parecia um papagaio. Repetindo as mesmas coisas. E o Senhor falou, não, realmente, a imagem comunica bastante. Só que, senta aí que eu vou te mostrar como que você vai se movimentar. Então, eu sentei em frente a um espelho. Faz do meu jeito que vai dar certo. Aí ele falou, aí o Senhor falou assim pra mim, você não vai vestir as mulheres como elas se veem. Inclusive, senta aí pra você ver como você está se vendo. Meu pai, que confronto gostoso, não? Aí ele, Maria, quem você veste? Quem você vai vestir? Aí ele, você vai vestir as mulheres de propósito. As mulheres que carregam um propósito, o propósito que eu entreguei para elas. Aí eu disse, então eu serei sua Dorcas para te servir. Usa minha paleta de cores. Usa tudo que eu tenho. Sabe, Senhor? E aí ele falou, Maria, você vai vestir as minhas filhas amadas. Não como elas se veem, mas como eu as vejo. E isso mudou tudo. Gente, muito forte isso. A técnica que eu tenho, a metodologia que eu tenho, ela veio do céu. Não isenta a metodologia de coloração pessoal, não isenta a metodologia de como você descobrir o seu estilo, mas antes da técnica, tem uma pérola ali. Ou seja, a pessoa que vai até você, ela passa por todo esse processo. Passa. Né? De repente ela chega lá pensando, de repente ela, caramba, mais do que eu imaginava. Né? Exatamente. Eu já atendi pessoas que falaram, eu falei, qual o seu objetivo de imagem? O que você deseja transmitir para esse tempo? Aí ela, eu quero ser empoderada. Empoderada, eu quero, sabe? Enfim, eu quero ter uma imagem que vende, eu quero... E eu fui ouvindo tudo o que ela precisava. E aí depois do segundo encontro, eu falei, qual o seu objetivo de imagem mesmo? Aí ela, eu quero amar as pessoas. Eu falei, opa. Mudou, né? Então, e o demais será acrescentado, porque quando você tem uma imagem que glorifica a Deus, todo mais será acrescentado. Sim, com certeza. Porque realmente, a nossa imagem, ela comunica mais do que uma comunicação verbal. Ela fala muito mais. Só que sobre isso também a gente precisa estar atento, porque é a imagem do Senhor. E ela exige que tenha um pudor, que tenha um respeito. As pessoas precisam olhar para a gente e ver, é a imagem do Senhor. Exala, tem perfume de Cristo. Exatamente. Ela é adornada pelo céu. Eu olho para essa mulher e eu vejo ela adornada pelo céu. Não é mais uma que é elegante, que sabe se vestir. Não, tem algo diferente. Tem algo diferente. Tem algo de especial. Sim. E aí foi nascendo a metodologia. O Senhor falou, você não vai vestir elas como elas se veem, você vai vestir elas como eu as vejo. Maria, você está se vendo de forma distorcida. Eu te vejo como uma preciosa.
eu te vejo como uma preciosa, eu te vejo como uma filha amada, e foi restaurando a minha identidade nele. Você precisava se ver assim. Sim, eu precisava me ver assim. Por quê? Porque não adianta você vestir fora sem vestir dentro. Não adianta trazer uma veste de força. Não adianta trazer uma veste que comunique algo que você me disse, sendo que internamente não está assim, não está ali. Tá tudo bagunçado. Sim. Aqui dentro e fora, no exterior, tá parecendo que... E aí, o que acontece? Eu falo que a pessoa não sustenta o look. Não sustenta essa imagem que ela quer. Porque ela não tem estrutura para isso ainda. Não, vai chegar um momento. E aí, o que o Senhor falou para mim? Maria, identidade restauradas, vestes adequadas. Eita, forte. E aí você sustenta, minha amiga, vestes de ousadia. Identidade restaurada, vestes adequadas. E aí você sustenta, minha amiga, o look que o Senhor quer para você. Seja ele com mais acessibilidade, seja ele com mais autoridade, força. Porque cada adorno, cada código visual que você coloca na sua imagem, sabe? Um acessório, uma blusa, um blazer, um vestido, sabe? Um posicionamento tem que estar nele. Posicionamento, eu falo, não é um blazer, não é posicionamento nele. E o estilista vai adequando tudo. Então, quando eu entrei para essa área da consultoria de imagem, o Senhor me livrou de ir por um caminho de construir uma imagem que não glorificava Ele, e o pior, para não o melhor, para não vestir outras filhas amadas do Pai dessa forma. Porque assim, a impressão que se tem que não estou generalizando, mas que algumas pessoas distorcem esse... agora tem que ter consultório. Não sabe que o profundo disso. Tem algo profundo de Deus sobre isso. Não é sobre ensinar, é sobre você ser ensinável através do Espírito Santo. Sim. É sobre isso, né? Sobre isso. E aí, a técnica que o céu quer que você tenha técnica, vai andar alinhada com a direção dele. Exatamente. Então, o Senhor, filha, é como ela se vê. Então, eu vejo, o Senhor me envia líderes, pastoras, o Senhor me envia. E aí, eu, diante delas ali, algumas, né, eu nunca me vi dessa forma, eu nunca me vi vestida dessa forma. Sabe, Maria, eu tô assim, a vida é assim, é dinâmica. E eu falo, olha, mas para esse tempo Deus tem vestes de leveza para você. São vestes de leveza. E aí, eu utilizo a técnica para trazer para ela dentro daquela direção que o Senhor me deu. Sim. Aí, o Senhor vai testificando, porque, olha, nessa estação que você está vivendo, é necessário que seja dessa forma. Mas não é algo que eu imponho, é algo que o estilista já conversou com ela. Ela só precisava... ser lapidada, por isso que é lapidar. Eu nunca digo... fulano não sabe se vestir. Nossa, olha, porque eu sou uma improvável. De onde eu venho, eu sou uma improvável. Então, eu visto as mulheres improváveis. Sim. Eu visto as filhas amadas do Pai. Não como elas se veem. Porque eu também não me via. Uma vez eu fui atender lá onde acontece o Plenas, né? Sim. Fui fazer um atendimento lá e eu... Ai, mas Senhor, E a vestes de sabotagem queriam permanecer em mim, de autossabotagem. Ai, mas... É terrível, a gente não... Ai, como que eu vou falar isso que é assim, é assim, é assim? Aí o Senhor falou, sustenta o look. Sustenta o look na posição que eu te coloquei. É mais ou menos assim, Esther, foi para um tempo como esse, Esther. Tu tá com veste de realeza, Esther. Então se posiciona. Não foi você que se colocou aí, Esther. Foi eu que te coloquei, Esther. Então segura isso para minha glória. Tem isso, traz. Glorifica o meu nome. Sabe, quando Deus nos coloca nesses lugares, é maravilhoso. Porque fica tudo belo. E não é um belo só no externo, é um belo de dentro para fora. De dentro para fora. Olhe para a natureza. Por exemplo, nós utilizamos a metodologia do sazonal expandido. Na minha metodologia para descobertas de cores também. E o Senhor me fez olhar mais a fundo disso. Deus criou as estações. Sim. Deus criou as estações. Então, quem criou as cores?
Foi Deus que criou as cores. E aí, um ponto muito importante que a gente vai entrar aqui, que o Senhor estava falando comigo desde cedo, Sim. é sobre como Satanás quer distorcer a imagem de Deus em nossa vida. Sim. Você nasceu para ser um vencedor. Você nasceu de propósito e para um propósito. E aí, o que acontece com o pecado? Satanás quer distorcer a imagem. Desfocar. É viciada. Quer distorcer. Isso é distorcer. Por isso que vestes é sobre honra. Vestes nunca foi sobre só o externo. Vestes é sobre honra de Deus. Pegue alguém que está distante, que está morando, sabe, que está nas ruas. Vá para essa pessoa, leve uma palavra, leve o que ela precisa, leve vestes, leve comida, leve o que ela necessita. E qual é a sensação que ela vai ter? Dignidade. Minha dignidade está sendo devolvida. Foi mais ou menos isso que nós vivemos lá, quando nós fomos lá na Cristolândia, né? Na Cristolândia. Aquelas mulheres lá, gente, aquele dia elas... eu olhava nos olhos delas, se sentiam, né? E a gente estava ali para abraçar mesmo elas, né? Sim, e aí, nesse sentido, o Senhor falou, Maria, eu não quero que você leve, eu não quero que você se posicione como uma influenciadora minha, do reino, trazendo algo superficial, porque o que eu tenho com você é profundo mesmo. O que eu tenho com você é pérola, e pérola não se acha no raso. Nossa, não acho. Então, Maria, você vai trazer o posicionamento de imagem com propósito, com princípio, sim, mas com as minhas revelações. Imagem é sobre dignidade que eu quero dar, meus filhos e minhas filhas já têm por direito. Olha para onde nós vamos. Usar, olha onde nós vamos morar. Seria o termo certo não saber usar ou não praticar? Isso. Né? Olha, então, quantas vezes a gente está aceitando qualquer coisa? Deixa assim mesmo. Eu não preciso, é assim mesmo, tá bom? Minha vida é tão assim, deixa eu ficar assim mesmo. Quando Deus diz, não, mas não é assim mesmo, não é isso que eu tenho. Desse jeito. Você entende que para esse novo ciclo eu tenho novas vestes? Para esse novo tempo, eu tenho uma nova postura, porque a imagem também não é só sobre vestes. Uma imagem abre portas e o comportamento mantém a porta aberta. Exatamente. Comportamento emocional, é toda uma estrutura. Imagem não é só sobre vestes. É muito mais amplo, né? Muito. E por que sustentar o look? Você pode ter uma aparência incrível, mas se não tiver com raízes no Senhor, é só o look. Mas o ventinho, e o comportamento? Tem que ter raiz. E o comportamento? Não adianta você ter... Tem até um filme que eu já vi que fala do O Diabo Veste Prada. Sim. E eu fui ver aquele filme na época que eu estava estudando ali também. E o Senhor foi me mostrando tantas coisas. E tem tantas coisas. Então, voltando aqui para a parte que eu falei, a questão de vestes, Deus está trazendo... É tanto... Todo tempo Deus tem uma voz profética para a igreja dele. Reparem, teve um momento que foi sobre casa. E havia muitos louvores trazendo casa. Sabe? E agora o Senhor vem falando muito sobre vestes. Mesa. Depois mesa. Agora é sobre vestes. E agora a gente entra num ponto muito forte. É sobre vestes. Porque vestes novas... Tempo novo. E o Senhor está nos preparando para uma casa, para uma mesa. E a gente não vai sentar. Veste, não vai ser com qualquer. Já é uma manchinha na nossa veste. Aí olha só como entra. Isso é muito profundo. Olha só como entra técnica e revelação do céu. Que sejam sempre alvo as suas vestes. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quem é limpo? Limpe-se mais. E quem é sujo? Suje-se mais. Eita, pode. Então, de Gênesis e Apocalipse, o Senhor fala sobre vestes. Sabe? O Senhor fala sobre vestes. Exemplo, para que a roupa? A roupa tem um significado muito forte. A roupa tem um significado quando Eva e Adão
né, pecaram, eles deram um jeito. Se viram nus e pegaram ali uma folha para cobrir ali. Por quê? E olha que o Senhor visitava eles todos os dias. E o Senhor que vê tudo e tudo ver. Eles queriam tapar. Porque antes tinha inocência. Não poder, Eva e Adão não tinha nudez, assim, não tinha essa maldade de nudez. Não tinha essa maldade, não. Tiveram depois que pecaram, tanto que quando saiu, Deus vai procurar eles na virada do dia, aí, claro que Deus sabia onde estavam, né? Sim. Mas eles estavam escondidos. Escondidos. E apareceram ali. Quando eles vieram diante do Senhor, o Senhor viu aquelas roupas, o que o Senhor fez? Deus, o Senhor é nosso alfaiate. Ele é nosso design. Ele fez roupas. Mas não é roupa superficial. Roupa com estrutura. Uma roupa que fica. Uma roupa que cobre de verdade. Daí a gente já pode até entender assim que aquilo que nós achamos que está nos cobrindo, nós, quando a gente coloca nós, não é legal. Isso. Não é e aí legal. eles deram um jeito ali de descobrir a nudez do pecado, porque o pecado, quando entrou o pecado, veio junto com ele a percepção da nudez. Eu estou nu. E como você sabe que você está nu? Deus falou, como você sabe? Desse jeito. E aí tapou. O que o Senhor fez? O Senhor fez roupas para eles. E o Senhor sacrificou um animal. E ali já estava falando sobre Jesus. Já no início, né? O sacrifício. Né? Porque Jesus não ia sacrificar um animal para fazer uma roupa de pele sem sacrificar, sem que aquele animal ele fosse morto. Entenda, Jesus é um cordeiro, foi como um cordeiro. Deus de Deus se trouxe, verdade. Então ali o Senhor já estava falando sobre o que iria acontecer, sobre haverá uma veste, a veste do próprio Cristo, que o sangue que te cobre, para que você, mesmo tendo a percepção da nudez do pecado, quando você utiliza as vestes de Cristo, você vai se preparando para onde eu tenho para a sua vida, sabe? Para o que eu tenho para você. Para exercer aquilo que ele já preparou, né? Exatamente. Então, as vestes que Deus fez ali em Gênesis fala sobre o sacrifício de Cristo. As vestes que Eva preparou ali foi um jeitinho. E aí veio Deus e falou, jeitinho não. Essa veste vai ter que ser com sacrifício mesmo. Sacrifício. E foi isso. Então, o Senhor foi me trazendo essas revelações. Ele, Maria, não tem como você transitar no superficial. Porque a identidade restaurada, as vestes adequadas, não tem como você transitar no superficial, Maria. Porque há uma revelação para a minha igreja sobre vestes alva. Eu estou preparando a minha noiva. E você veste a minha noiva. E nós somos... Responsabilidade. Muita responsabilidade. Que responsabilidade. E assim, eu disse, eu não tenho nem tamanho para isso. Eu tenho 1,52. Eu não tenho nem tamanho. Aí ele, mas eu vou te colocar em um lugar que nem críticas te param, nem aplausos inflam teu ego. Exatamente. E você vai exalar o meu perfume. O Senhor, ele há um bom tempo atrás, o Senhor falou algo também através de um profeta comigo, para mim, que Deus me colocaria em lugares, mas que era para mim, isso tem muito tempo, gente, o ego, não deixar no ego, e começou, ou seja, que era para mim trabalhar, deixar o Espírito Santo trabalhar em mim. Porque que a minha voz... Você está falando agora, eu estou lembrando. Gente, isso tem muitos anos. Que chegaria em lugares que talvez meus pés não pisariam. Sim, você falou. E eu achei que isso teria sido em algo lá atrás, quando eu fiz, junto com uma pessoa, um programa de rádio, que ia para vários países,
Né? Então, todo dia, você me chamou para ir junto, eu fui. Sempre tinha uma pessoa lá em Cazaquistão, acho que é lá que não pode ter, né? Evangelho, acho que é sempre... Aquele horário tinha um ponto, porque a gente já tem como ver para onde, né? E naquele país tinha sempre aquele horário ali. Então, daí a gente vai, aonde o Senhor quer nos levar? E tem coisa que a gente nem viu, nem sabe. Sim, sim. Mas Deus sabe, Deus vê, Deus cuida. Sim, cuida, prepara, lapida, porque, como eu falei antes, o que Satanás quer é distorcer a imagem. Autossabotar. Para que a gente não se veja como Deus nos vê. Deus nos vê preciosas, Deus nos vê como noiva. Então, o que o Senhor faz? Ele restaura a identidade e coloca vestes novas. Sabe? Te veste com vestes novas, devolvendo uma dignidade, dizendo assim, você nunca se viu nesse lugar. As escolhas que você fez sem mim, tentaram queimar uma imagem, tentaram, porque não consegue. Deus fez uma roupa que nos cobre. E essa roupa que ele fez não se desgasta nunca. É o próprio Cristo em nossas vidas. Verdade. É o sangue de Cristo em nós. Essa roupa, ela é válida. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então, o Senhor tem vestes novas. Sabe? Para as improváveis. Para quem não acredita mais. Sim. Então, o Senhor falou, olha, a veste física em si será como uma peça, mas todo o resto será lapidado antes de você colocar essa peça, sabe? E, enfim, dentro disso tem muitos testemunhos, porque quando Deus aponta, diz uma amiga minha, Ele paga a conta. Então, Deus vai trazendo testemunhos, porque quando Deus te dá uma direção, os testemunhos glorificarão a Ele, dizendo, esse é o caminho, vai nesse caminho. Então, hoje, Deus utilizou a consultoria de imagem com propósito, essa metodologia de imagem com propósito, para trazer a imagem de uma forma que o Senhor quer, porque o Senhor está nos preparando para uma grande festa. Exatamente, não podemos estar de qualquer maneira. Não podemos estar de qualquer maneira. Isso aí. Então, eu acho que nem entra a ideia de, é vaidade, será que eu posso, e assim, assado. Então, e o Senhor vai trazendo... Porque o inimigo pode tentar te sabotar com essas ideias, Sim. né? Então, tem que estar, a mente tem que estar bem guardada pelo sangue do Cordeiro. Coração guardado, e o Senhor vai dando a direção. Agora, quando você tem a direção do Senhor, pode colocar as vestes de autoridade. Pode colocar as vestes de força e coragem. Porque é Ele que será glorificado. E Ele garante. E eu falo muito nas palestras, no Plenas, né? Eu falo, olha, não é você que faz a roupa. Não é a roupa que te faz. É você que faz a roupa. E de fato é. Sabe? Então, quando você anda sobre essas direções, você anda com segurança, com clareza, sabe? E não se sabotando. Não vai se colocando em lugares que o Senhor não te quer. Outra coisa muito interessante também é que Deus é Deus que vem em secreto. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Deus é Deus que vem em secreto. Então, Deus também vê como estão as suas vestes no secreto. Sim. Suas vestes, eu sei que é a veste de rendição, de rendidas. Mas Deus vê você lá, Ele em sabe casa. verdadeiramente como sabe, está, como para você que, às vezes, a demanda, tanta coisa, eu ouço muito isso. Maria, acabei que eu cuidei muito dos meus filhos, eu cuido muito da minha casa, dos meus filhos, e deve fazer isso. Sim. Uma imagem que glorifica a Deus. Como eu posso ter uma imagem que glorifica a Deus? Sendo filha amada do Pai, sendo uma esposa que honra, sabe? Que entende o seu lugar, sendo uma mãe que glorifica a Deus e transbordando fora, onde Deus te enviar. Sabe? Uma imagem que glorifica a Deus, antes do externo, é o interno, é o quê? As atitudes.
Então, onde você estiver, você vai glorificar o nome do Senhor. Isso é ter uma imagem que glorifica a Deus, no interno. É o Senhor ver você ali, exatamente no lugar que Ele te colocou, seja dentro ou seja fora, e algumas têm a direção de fazer neste tempo a vontade do Senhor dentro do seu lar e fora do seu lar, mas para todas começa dentro do seu lar. E aí está sendo construída uma imagem de Deus. A mulher de Provérbios 31, ela é um exemplo de uma mulher que tem uma imagem que glorifica a Deus. Sim. Como ter uma imagem que glorifica a Deus? A mulher de Provérbios tem uma imagem. É um exemplo para nós de uma mulher que tem vestes que glorifica a Deus, no interno e no externo. Gente, eu estou aprendendo muito, estou recebendo do alto através dessa vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre o seu... Fala um pouquinho, apresenta pra gente aí. Do Closet do Céu. Closet do Céu. Closet do Céu foi um projeto inicial que o Senhor me deu para esse ano, né? Que é um devocional. Então, essa é a primeira edição. Vai ter outros também, que o Senhor já tem me dado orientação para que o Senhor comece esse movimento de vestes no interno e no externo. Aqui tem despindo-se do velho para vestir o novo. Que é necessário. Excesso. Às vezes tem muito excesso no seu guarda-roupa. Ainda você vai dizer, eu não tenho roupa para usar. Não é que você não tem roupa para usar, você tem coisa ali que está demais. E normalmente mulher fala o que está demais no seu guarda-roupa também pode ser o que está demais nas suas emoções. Fala muito. Tem muito a ver. Então, como está ali? Como está seu closet? Está arrumado? Está bagunçado? Como que está? Também fala muito. Fala muito, de tudo. Então, esse é um posicionamento de veste para a alma e veste para o corpo. Então, uma imagem que glorifica a Deus precisa ter o quê? Um closet do céu. Um closet do céu. A roupa que eu visto na segunda, a roupa que eu visto na terça, a roupa que eu visto na... E o Senhor foi me dando essa estratégia. Vestes para a alma. Quando o Senhor me deu essa metodologia, Maria, você vai vestir as minhas filhas amadas, as minhas preciosas, como eu as vejo. E nesse sentido, você vai trazer vestes para a alma através da palavra, da minha palavra, e vestes para o corpo através da consultoria de imagem. Né? Então, ele falou, como eu te vejo? Eu te vejo uma filha amada, uma preciosa. Então, eu visto as vestes de uma filha amada, preciosa. Eu visto as vestes do amor. Tomou posse, né? Eu visto as vestes da redenção. Eu visto as vestes de redimida. Eu visto as vestes do sangue do Cordeiro. Eu visto as vestes de forte e corajosa. E aí sim eu vou pro externo. Aí eu coloco outro look, por quê? Porque aí eu vou sustentar. Sim, tem que sustentar. Embora o Senhor me envie em lugares, que naqueles lugares eu não serei aceita. Mas se o céu te aceitou e te vestiu, só vai. Só vai, exatamente. Só vai. Entende? Só vai, Esther. Só vai, Esther. Foi para um tempo como esse que o Senhor tem vestido, tem reposicionado a filha amada, as filhas amadas, a noiva de Cristo, tá? E tem muitas mulheres entendendo isso. Isso é sim. muito bom, né? Serve para os irmãos homens também. Homens também, tem os homens mulheres, também. Né? Maria, tem algo para os homens também? Para os homens também. Sim. Porque não foi só sobre Eva. Adão também. Adão estava junto, né? Adão estava junto. Tava junto. Então, é nesse sentido, sabe? Tem alguns excessos que eu preciso falar sobre isso agora. Sim. Que a gente chama de ruídos na imagem. Na consultoria de imagem, a gente fala que repetição é harmonia. Repetição é harmonia. Ou seja, branco com branco, enfim, repetição gera uma harmonia. E Deus é um Deus belo. Deus criou tudo belo. O que Satanás quer é distorcer a imagem que Deus criou. Quando você é conhecedora da palavra, tem raiz em Deus, nunca mais você deve olhar a sua imagem dizendo, essa é minha imagem. Você deve dizer, essa é a imagem de Deus. Como eu estou indo ministrar a palavra dele? Como eu estou indo para um podcast, como eu estou indo para uma palestra, como eu estou indo para o meu trabalho, como eu estou em casa.
Fala com os meus muito, filhos, isso, que estão me vendo isso. ali como eu estou comigo mesma. Porque também não adianta ter uma imagem externa, sendo que dentro você se deixou há muito tempo. Quem está lá vendo? Total, Quem gente. está vendo? Deus está vendo. Ele sabe todas é uma as imagem coisas. de filha amada. Então, assim, você vai para dentro, você vai para fora com dress code adequado, sim, que eu estou te orientando, mas dentro eu também estou te vendo. Se arrume para tomar um café comigo. Faça um jantar e me chame. De orientações do Senhor para nossa vida. Mas é uma verdade, é uma realidade. A gente precisa Toque mesmo. no seu cabelo. E diga: os meus cabelos são lindos. Porque Deus não faz escolhas erradas. Então, o meu cabelo é lindo. A minha cor de pele é linda. O meu corpo é lindo. E você vai e observando que o Senhor vai te dando o seu estilista que precisa ser lapidado. Mas a gente se perde muito tentando ser aceito quando a gente não ouve o que Deus já disse sim e nos aceitou. Aí quer construir uma imagem que não se sustenta. Quando você quer construir uma imagem fora de Deus, essa imagem não se sustenta. É verdade. Não é verdadeira, não é pura, não é transparente. Não é transparente. E aí vai trabalhar assim a identidade, aí vem o estilo, aí você entende por que você tem um estilo moderna, moda antiga. Também. Aí você entende por que você tem um estilo de criativa, porque você é uma criativa ousada. Aí você vai entendendo por que você tem o seu estilo, sabe? Porque tudo comunica algo, sabe? Uma imagem tem muitas camadas que são lapidadas para ter esse diamante e glorificar Deus, sabe? Então, imagem comunica e estilo impacta. Estilo de vida, estilo no comportamento. E o plenas? E para você, conexões em Deus e conexões que Deus faz e sendo vestida como o Senhor quer. Uhum. O Plenas Conexões é um projeto que o Senhor me vestiu para estar nesse projeto. O Senhor me vestiu para estar nesse projeto porque, assim como Deus está vestindo a sua noiva para um grande banquete, Deus também está vindo com uma voz para a filha amada dele sobre unidade. Jesus não foi preparar um lugar, Jesus foi preparar lugares. Exato. Sabe? Então, o Senhor quer um povo unido. O Senhor quer um povo com veste e glorifica Ele. E o Senhor quer um povo unido. Então, o Senhor me deu plenas conexões. E conforme eu vou dando passos, Ele vem revelando por que Ele foi me colocando nesse lugar. Porque Ele me deu esse projeto de conectar. Conexões em Deus e as conexões que Deus faz. Ali, mulheres que nunca se viram palestrando, nunca se viram. Aí eu falei: você nunca se viu? Eu nunca me vi. Não tem problema não, aqui não é como a gente se vê não, só vem. Só vem. Eu nunca. Então, exatamente, faz parte dos novos ciclos, faz parte da nova estação. Então, o Senhor me deu plenas conexões para esse tempo. E assim, o Senhor tem feito coisas incríveis em nosso meio através desse projeto que é dele. Já tivemos 3 edições. Vai acontecer a 4ª edição agora, dia 25 de outubro. Se Deus quiser e se Jesus não voltar antes. Que tem por tema Alinhadas. Forte, Alinhadas. Vou até anotar aqui, gente. Anota, dia 25 de outubro, Alinhadas. E pela primeira vez também vai ter... um homem ministrando, né? Porque o Senhor quer com essa... O Senhor levanta Esté. Eu cheguei fui em um, não foi? Sim, fui o primeiro. Foi o primeiro que eu fui, né? Fui o primeiro. O Senhor levanta Esté, sim, mas o Senhor também levanta Mardoqueu. Sim. Então, eu falei: Senhor, eu venho trazendo mulheres. E agora eu falei: não, mas agora eu quero que você traga, sim. Porque Esté e Mardoqueu. Para Deus... Ele orientou bastante. Sim. Foi, na verdade, olha como é importante. Inclusive, você que diz: eu não preciso me vestir assim assado porque eu sou do bastidor. Eu sou do bastidor.
Você é do bastidor para quem? Para a câmera ou para Deus? A câmera é limitada, mas Deus não, Ele te vê. Então, até você que diz, eu sirvo nos bastidores, o Senhor te vê, tá? O Senhor te vê. E Ele quer que você se vista como Ele te vê. Bem, no interno e no externo. Então, Mardoqueu estava nos bastidores. E o Senhor dava orientações para Mardoqueu e Mardoqueu levava até Ester. Para Deus, é tão importante todos, tanto quem está ali na influência, quanto quem está nos bastidores. Porque não é para a glória de quem está nos bastidores ou na influência, é para a glória de Deus. De Deus. Todos são importantes. Que, por exemplo, está acontecendo esse podcast hoje, temos o Pedro, temos, né, tem pessoas que estão... Tem minha preciosa aqui, né? Minha Tainã. Está aqui conosco também. Também consultora de imagem, estilo com princípio, porque a última direção que o Senhor me deu para esse tempo agora também, além do Plenas Conexões, a conferência que vai ter agora, e também ontem aconteceu Plenas Business. Mulheres que empreendem com propósito. Sim. Aconteceu ontem o primeiro café. O Senhor me deu outra direção que é da escola Imagem com Propósito. Formar outras consultoras de imagem e estilo. Para dar continuidade, né? E tem sido incrível. Inclusive, estou com uma aqui hoje, minha preciosa, que está sempre aqui comigo. Para esse tempo, Deus não só tem vestes novas. Deus veste Ester e Deus levanta Mardoqueu também, que vai estar ali, orientando naquilo que Deus te deu. Tá? Então, se Deus... A gente, na verdade, vamos gerando discípulos também, sim, né? E discípulos. Sim, vamos gerando discípulos por onde passamos, né? Sim. E eu falo sobre uma imagem intencional. Sim. Na metodologia, nós falamos qual é o seu objetivo de imagem, porque dentro disso vai ser construída uma imagem. Uma imagem que representa aquela pessoa, que respeita a sua identidade, que respeita a sua essência, que respeita os seus valores. É a partir disso que se constrói uma imagem intencional. E o céu é intencional. Sim. Deus é intencional. Ele não vai fazer nada porque tem um propósito. Tem. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, é isso. Uma vestida como Ele nos vê, um closet do céu para um banquete eterno, e envolve plenas conexões, e envolve uma imagem com propósito, e envolve vestir a filha amada do Pai. O Senhor, para esse tempo, é uma mensagem para a igreja. Sim. O Senhor está vestindo a filha amada dele. O Senhor está vestindo a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, o Senhor está vestindo. Eu até escrevi aqui. Ele opera em nós, nos capacita a glorificar seu nome no mundo. É para isso que ele nos capacita, para nós glorificarmos o seu santo nome. Sim. Né? Nos dias de hoje, falarmos, orientar, né? E tem muita... Eu acredito que depois desse podcast de hoje, dessa nossa conversa hoje, muitos que talvez ainda não teriam assim, entendido um pouco sobre o que é a consultoria de imagem, achando que seria mais um namoro. Não. Tem propósito. Sim. Tem propósito dos céus para você. Tem propósito do céu com direção. Com direção. Para as nossas vidas. Então, uma mensagem que o Senhor me orientou agora para trazer também é essa, que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14, que diz assim: Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém. Então, é sobre lavar as nossas vestes no sangue. Tem até, gosto muito daquele, né, daquele louvor que fala sobre
o sangue de Cristo que nos lava, né? Se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E é isso aí, glória a Deus por isso. E uma mensagem aqui final que eu poderia deixar para as preciosas do Senhor é Provérbios, que diz assim: ela faz vestes de linho e vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Vestida de força, de dignidade, lavada pelo sangue do Cordeiro. Quem que vai parar uma mulher dessa? Quem que vai parar um homem desse? Um homem que entendeu que foi feito de propósito e para um propósito. Quem que vai parar um homem que entende que é pecador, mas que, acessando a Cristo, recebe umas vestes de redenção? Quem vai parar? Não tem. Quem vai parar? Então, siga para o alvo, e o alvo é Cristo, com vestes novas para um tempo novo. Para um tempo novo, é isso aí. É isso. Eu quero te agradecer por ter passado esse tempo conosco, de ter trago assim palavras do céu para nós. Te desejo muito sucesso em Cristo Jesus e que nós possamos ter outros encontros, né? Possamos falar um pouco mais. E deixa seu Instagram. Sim. Fala pra gente. Então, meu Instagram seu contato, né? oficial é Maria Malafaia OFC. É o Instagram oficial. Também tem o Instagram do Mundo de Maria. E tem o Instagram da Escola Imagem com Propósito. E lá você recebe, através desse perfil oficial, tem todas as informações sobre esses projetos e direções que o senhor... Contatos. Sim, os contatos que o senhor tem me dado para esse tempo. Para você também ter acesso à metodologia Imagem com Propósito, fazer uma consultoria dentro dessa metodologia. Lá tem todas as informações. E é dentro disso. E não é só sobre roupa. E aqui também eu deixo aqui, que vocês podem estar entrando no Instagram, Novos Ciclos, tá? E deixo meu contato aqui também, 21 99226 1387. E nós podemos estar aqui também. Você pode estar aqui sentada com a gente também, falando um pouco do amor de Deus. Um pouco, não existe um pouco, né? Falando do amor de Deus conosco e participando conosco. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um. Beijo para vocês que estiveram aqui conosco hoje também. Né, esposo? E é isso aí. Uma boa noite. Muito obrigada por tudo. Obrigada por tudo.